Som. Maranata a todos, amém, amados? Vamos ficar de pé, vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, amém? Hoje nós estamos aí, mais um domingo, salva o meu lar, amém? Nossa campanha, Deus vai transformar a história da sua família, amém? Cumprimente o seu irmão da direita, da esquerda, de trás, da frente, diga Maranata, que significa ora vem Senhor Jesus, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você que está nos assistindo também através do Facebook, o YouTube, hoje não, a internet não está colaborando, depois eu vou subir esse vídeo, mas você que está nos assistindo ao vivo aí no Facebook, que Deus abençoe grandemente a sua vida, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua casa. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, derrama sobre nós o Teu poder, a Tua glória. Viemos neste lugar, Pai, porque nós dependemos de Ti, precisamos de Ti. Fala conosco, Pai, opera o Teu milagre, Senhor, encontra a vida de cada um aqui, ó Pai, enche-nos com o Teu santo e bendito Espírito Santo. Nós apresentamos a nossa família diante do Teu altar, Pai, e pedimos, Senhor, salva o nosso lar, transforma, Pai, restaura, opera o Teu milagre, livra, Senhor, dos vícios, ó Pai, livra de todo mal, Pai, livra, Senhor, de toda a possessão demoníaca, meu Pai, derrama o Teu poder, a Tua glória, abençoa, Pai, cada família, Senhor, aqui representada, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Fala conosco nesta manhã, Pai, opera o Teu milagre nas nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor, amém. Glória a Deus, igreja. Se você colocar sua fé em Deus, em Jesus, Deus vai caminhar contigo, te proteger, te abrir portas. Basta você crer nele, pôr a fé nele, amém? Aleluia. Você tem fé em Deus, você não se preocupa mais com nada, Deus te protege, aleluia. Segurando em minhas mãos, carrega-me quando não posso mais andar, protege-me, leão da tribo de Judá, não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, há um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração.
Sua fé está acima de todas as coisas. Jesus está acima de todas as coisas. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, há um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, há um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Aleluia! Jesus sendo o centro de todas as coisas, Ele fará um milagre na sua vida. Coloque Jesus como o centro de tudo. Aleluia! Aleluia. Deus vai abrir a porta para você, amém? Quando tudo parecer fechado, quando tudo parecer que não há mais jeito, Ele é o Deus que abre a porta. Mas você precisa crer, amém? Por quê? Porque Deus é Pai e Ele não desampara um filho. Se nós temos bons pais terrenos, o nosso Pai Celestial é muito melhor. Jesus disse: olha, vocês que são maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, imagine o Pai que é bom. E Ele é bom, Ele nos ama. E nós caminhamos, nós seguimos, nós temos graça, nós temos uma nova chance, as misericórdias de Deus se renovam, porque Deus é amor. Deus é o nosso Pai, amém? Nós vamos declarar isso nessa manhã. Aleluia. Somos apenas pecadores, mas Deus nos ama, amém? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me
Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ei, cala surial da lava xere cala manava surial da lema. Ele nos ama, Ele nos quer, Ele pagou um alto preço por nos amar. Jesus morreu naquela cruz para que um dia, lá na glória, Ele pudesse nos abraçar. Deus, Ele quer restaurar aquilo que foi perdido no Éden, a comunhão com o homem. E Ele quer te abraçar, e pelo Espírito dEle você pode abraçá-lo nesta manhã. Abrace a Jesus, abrace a Jesus, Ele quer te abraçar, Ele quer te abraçar.
Jesus. Abrace a Jesus. Aleluia, Pai. Temos essa certeza que Ele nos amou primeiro, que Ele nos ama, que nós devemos amá-lo. Aleluia. Foi por isso, por amor, que Ele entrou na casa de Zaqueu, um homem desprezado por todos, mas Jesus mesmo assim o amou, porque Jesus ama todos. E por isso nesta manhã nós vamos convidar Jesus a entrar na nossa casa, porque se Ele entrou na casa de Zaqueu, Ele também vai entrar na nossa casa. Entra na nossa casa, Senhor. Entra no nosso lar. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh, aleluia, Deus. Oh, faz um milagre, Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir.
entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, que o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Canta, entra na minha casa, igreja, vai. Entra na minha casa. Aleluia. Me ensina faz um milagre, Senhor. Declare mais uma vez, igreja, diga: entra na minha casa, entra na minha casa. Aleluia, Deus. Quero amar, Senhor, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Declare, diga: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Aleluia. Estenda a tua mão aqui para o mural da família. Se você não trouxe a foto, próximo culto você vai trazer. Interceda pelo seu lar agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós oramos, Senhor, pelos casamentos, oramos pelas famílias, ó Pai. Quantas famílias divididas, meu Pai. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, ó Pai. Sogro contra genro, genro contra sogro, nora contra sogra, sogra contra nora, meu Pai. Quantos filhos, ó Pai, contra os pais. Deus, tem misericórdia, nós intercedemos, ó Pai, sara o nosso lar, meu Pai. Derrama o Teu poder, a Tua glória, enche com o Teu santo e bendito Espírito. Abençoa, Pai, derrama o Teu poder, a Tua glória, a Tua unção, opera o Teu milagre, meu Pai. Abençoa, Pai, cada família, cada casa. Senhor, entra com o Teu Espírito Santo, restaura, meu Pai. Liberta dos vícios, ó Pai. O vício de uma pessoa destrói a família inteira.
Liberta da depressão, Pai. Liberta, Pai, da síndrome do pânico. Liberta, Pai, da síndrome de burnout. Derrama o Teu poder e a Tua glória. Oh Senhor, Pai, restaura a família, transforma com o Teu poder, com a Tua glória, com a Tua unção. Derrama o Teu Espírito Santo, meu Pai, no nome santo e bendito de Jesus, Senhor. Abençoa, meu Pai, restaura, opera o Teu milagre, enche com o Teu Espírito Santo, Deus. Pai, abençoa cada família, meu Pai. Restaura as famílias. O diabo quer destruir as famílias, ó Pai, mas o Senhor é o Deus da restauração. Restaura, meu Pai, em nome santo e bendito de Jesus, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Vamos passar para os nossos avisos. Amém. Todos os domingos, 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com Deus. Atanásio Soares, Rua Atanásio Soares, 1448, Vila Olímpia, Sorocaba, São Paulo, próximo à fábrica da Juves. Amém? Venha participar conosco. Nós estamos na nossa campanha, pode colocar o próximo slide aí. Nós estamos na nossa campanha Salva o Meu Lar. Amém? Josué 24:15 diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então ore a Deus para que a sua casa sirva a Deus. Ah, mas a minha casa não serve, apóstolo. Nós explicamos aqui no hebraico, o tempo do verbo tem 2 tempos. No passado, que é uma ação que já se fez, que a gente chama de passado, e uma ação que ainda não se concretizou, que é o presente e futuro. Então quando você diz, eu e minha casa servimos e serviremos ao Senhor, você está profetizando, você está declarando o que vai acontecer. Amém? Então você tem que declarar. Quando Deus leva Ezequiel no vale de ossos secos, ele diz assim, ó, profetiza. E quando Ezequiel começa a profetizar, muda o cenário. Então quando você profetiza, você muda o cenário daquilo que está acontecendo. Amém? Então sirva a Deus, ore, não desista do seu filho, da sua filha. Ah, mas o meu filho está lá no meio das drogas, apóstolo. Não desista, ore, clame a Deus. Ah, o meu filho está no mundão. Já contei o testemunho aqui do pastor que era fora da igreja, estava lá fazendo show, o pai sempre abençoava, o pai era pastor, e um dia ele foi fazer o show, ele sentiu um vazio tão grande, ele falou, não, eu preciso voltar para a igreja. Voltou para a igreja, hoje é pastor de uma igreja. Então, ore pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu parente, amém? Nunca desista de orar, nunca desista de clamar a Deus pela vida desta pessoa, amém? Traga a sua foto, nós vamos colocar ali no mural da família e vamos orar, amém? Se você não pode estar aqui conosco, pegue uma foto aí sua, da sua família, uma foto bem bonita. No momento que nós oramos, você ora com essa foto, amém? Pode colocar o próximo. Toda sexta-feira, culto de batalha espiritual, venha participar conosco, amém? Às 20 horas, traga uma garrafa d'água, traga uma peça de roupa, nós vamos orar para que Deus entre com a cura, para que Deus restaure, amém? A sua família. Você vai levar esta água para uma pessoa, para a sua família, e lá a sua família vai beber desta água. Você vai trazer a peça de roupa do seu familiar, você vai levar lá para sua casa, nós vamos orar e Deus vai fazer a obra, amém? Pode colocar aí o próximo. Temos aí folheto da igreja, evangelize, prega o evangelho. Quando a pessoa falar, mas aonde é a sua igreja? Você tem o folheto aí com todas as informações, amém? Pode colocar o próximo. Não deixe de trazer 1 quilo de alimento não perecível. Se você puder doar até uma cesta básica, doe. Nós estamos abençoando a vida daqueles que precisam, amém? Pode colocar o próximo. Traga a roupa também, estamos aí no inverno, né? Estamos vendo aí o frio. Traga a roupa que você tiver lá em casa, que você não usa mais, e nós vamos abençoar a vida daqueles que têm menos, amém? Pode colocar o próximo. Isso, pode deixar aí. Amados, não deixe essa obra parar, amém? A obra não é minha,
a obra do Senhor, seja um dizimista, ofertante na casa do Senhor. Nós estamos orando para que Deus mude a sua história, amém? Você tem todos os caminhos ali, ó, o nome da igreja, tem o QR Code, você pode usar, fazer um Pix aí. Se você não conseguir usar o Pix, você tem o CNPJ, que é a nossa chave, amém? Temos aqui a maquininha que você pode usar aqui, cartão de débito e crédito. Se você está nos assistindo pela internet e não consegue fazer o Pix, você pode abaixar o aplicativo aí do PayPal no seu celular, e você pode também dizimar, ofertar através do PayPal. É só colocar ali o e-mail da igreja, que é Igreja Apostólica, que é igrejaiatg@gmail.com. Você pode colocar ali, amém? Se você não trouxe nada hoje, não recebeu ainda, não te pagaram, leve um envelope para sua casa, e atrás do envelope tem todas essas informações, tem o número do banco, o número da agência, tem a conta corrente, e você vai poder fazer amanhã um depósito, um TED, um DOC, amém? E temos o WhatsApp da igreja também, onde você pode enviar seu pedido de oração, contar seu testemunho, e você também pode dizimar e ofertar através do WhatsApp, amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé. Se você já fez o Pix aí, fecha a sua mão esquerda. Se você não trouxe nada, fecha a sua mão esquerda também. Se você está o seu envelope aí, trouxe o envelope em espécie, nós temos ali o ofertório, segure aí na sua mão esquerda. Se você vai usar o cartão de débito e crédito, segura ele aí também, amém? Balança aí que você está apresentando ao Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, eu apresento no teu altar meu sangue, meu sacrifício, a minha vida, para que o Senhor quebre todas as maldições financeiras, desde os meus antepassados até os dias de hoje, e para que o Senhor me faça prosperar sobre a terra. Aleluia. Senhor, nós te honramos, te louvamos, Pai, queremos te honrar com o nosso dízimo, nossa oferta. Fazemos isso em primeiro lugar no ato de adoração, porque do Senhor é a terra. Fazemos em primeiro lugar num ato, ó Pai, de gratidão, porque Tu és o Jeová Jirê, o Deus que abre porta onde não existe porta. Fazemos isso no ato de adoração, porque do Senhor é a terra, tudo que nela há e todos os que nela habitam, Pai. E fazemos isso também no ato de fé, porque o Senhor disse: façam prova de mim nisso, diz o Senhor, nos dízimos, nas ofertas, e eu, Senhor, abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas que vocês não terão onde guardar. Pai, repreende o espírito do fracasso, da miséria, da falência, meu Pai, e abençoa o teu povo, Senhor, no nome santo e bendito de Jesus. Encontra, meu Pai, aqueles que estão desempregados, abre a porta de emprego, meu Pai. Senhor, encontra aqueles que precisam comprar ou vender, não deixa o diabo atrapalhar, ó Pai, o negócio dos seus servos. Encontra também, Pai, o pequeno, médio, grande empresário, ajuda a fechar grandes contratos, gerar riqueza, emprego nesta nação, Pai. E encontra, Senhor, também, Pai, o assalariado, não deixa ele ser mandado embora, mas que ele seja, Pai, honrado, assim como José foi honrado no Egito. Encontra, Pai, aqueles que estão endividados, que nem sabem o que fazer para quitar a sua dívida, Pai. Encontra a vida deles, Senhor. E, Pai, encontra aqueles também, Senhor, que tem uma causa na justiça. Estende o teu martelo, faz o milagre na vida deles, meu Pai. E encontra, Senhor, o autônomo, o vendedor, o comerciante, ajuda a bater as metas, limpar seus estoques, meu Pai, no nome santo e bendito de Jesus, Senhor. Amém. Declaramos que 2025 é o ano da dupla honra, em nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar, dizime, oferte na casa do Senhor. Amém. Bem, as crianças vão lá para a salinha, os irmãos possam se sentar. Abram sua Bíblia comigo no livro de Números.
Números, capítulo 21. Livro de Números conta a trajetória do povo de Israel durante os 40 anos no deserto. Números capítulo 21. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 9. Números, capítulo 21, do verso 1 ao 9. Você que trouxe sua Bíblia, procure aí no índice. Vai ser o quarto livro da Torá, aí, quarto livro do Antigo Testamento. Você que não tem a Bíblia, aí abra no celular, coloque no modo silencioso, amém? Números 21, verso 1. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando o rei cananeu de Arade, que vivia em Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez esse voto ao Senhor: se entregares este povo em nossa mão, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhe entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormã. Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, verá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou em um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Amém? Até aqui, feche os teus olhos, ore assim comigo. Senhor Jesus, abre a minha mente para entender a Tua palavra, prepara o meu coração para guardá-la, e dai-me fé para praticá-la. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós louvamos e engrandecemos a Ti, Pai. Pedimos, ó Pai, obrigado por estar na Tua casa, Pai. Melhor é estar um dia na Tua casa do que 1000 dias em outro lugar. Senhor, enche-nos com o Teu santo e bendito Espírito, meu Pai. Meu Deus, pedimos a Ti, abre a nossa mente para entendermos aquilo que é eterno, aquilo que é sobrenatural, aquilo que nunca, Pai, vai mudar. Senhor, não queremos ter uma mente carnal, terrena, mundana, materialista, diabólica, não. Queremos ter uma mente, ó Pai, igual a de Cristo, para sermos pequenos cristos, cristãos sobre a terra. Senhor, abre o nosso coração
para guardarmos a Tua palavra, meu Pai. Não queremos guardar a ira, o ódio, o rancor, não. Queremos guardar, ó Pai, a Tua palavra, que são os Teus mandamentos e as Tuas promessas. Quem cumpre o mandamento, alcança a promessa, meu Pai. E Senhor, pedimos a Ti, dai-nos fé para praticar a Tua palavra, porque quando praticamos a Tua palavra, o impossível, o extraordinário, o sobrenatural acontece na nossa vida, Pai, no nome santo e bendito de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Olha só, o povo de Israel estava no deserto, Deus tinha tirado o povo de lá com braço forte, mão poderosa. O povo tentou passar por um lugar, um rei viu aquilo, atacou eles, eles fizeram um voto com Deus, e olha só, lá no versículo 3 diz assim: o Senhor ouviu o pedido de Israel. O nosso Deus é um Deus que ouve. Quando a gente ora, Deus ouve a nossa oração. O ouvido de Deus não está tampado. O ouvido de Deus está atento à nossa oração. E Deus deu a vitória para aquele povo. E quando eles falam pelo Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornar Edom, eles não iam passar por Edom, eles iam contornar. A Bíblia diz que o povo ficou impaciente. Um dos maiores segredos dessa vida, sabe o que é? É a paciência. Na vida, se você aprender a ter paciência, você vai vencer. Os impacientes desistem. Os impacientes jogam tudo para o alto. Mas os pacientes, eles esperam. A Bíblia fala de Jó, da paciência que Jó teve e Deus restaurou a vida dele. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência. Paciência. Paciência é a chave de tudo. Você quer aprender, eu sou músico aqui, você quer aprender um instrumento? Paciência. Você quer fazer uma faculdade? Paciência. Você quer se aperfeiçoar, fazer algo com as suas mãos melhor? Paciência. A paciência. Mas o povo de Israel ficou impaciente. E o problema é que quando a gente fica impaciente, a gente fala o que não deve. A gente age da maneira que a gente não deveria agir. E olha o que aconteceu. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus. Deus é o único que está do nosso lado. Pode ter certeza, viu? O diabo nunca vai estar do seu lado. Deus está. E quando você acaba falando contra Deus, murmurando, e aí você coloca Deus não como seu amigo, você coloca Deus como seu inimigo. Não é Deus que se coloca contra nós, somos nós que pela impaciência nos colocamos contra Deus. Aí, meu amigo, quando você coloca Deus contra você, o diabo é o primeiro a sair da frente. Eles falaram contra Deus e contra Moisés. Por que contra Moisés? Moisés era o líder enviado por Deus. Você tem que entender, o apóstolo Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 13, que toda autoridade é dada por Deus. Deus colocou líderes acima de nós, e nós devemos respeitá-los, mesmo que nós não concordemos. Ah, mas aquela pessoa não merece estar ali.
Deus permitiu ela estar ali e ela vai prestar contas a Deus. A liderança, ela pesa, porque o líder tem que prestar contas. Então o povo reclamou de Deus e do pastor Moisés, que Moisés ali estava como pastor do povo. Então uma das pessoas mais criticadas desse mundo é Deus. Segundo, são os pastores. E falaram, e olha o que eles falaram: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Aqui a impaciência, ela traz o que? A ingratidão. Esse negócio da gratidão é tão forte que religiões que não são cristãs pregam a gratidão. Os indianos falam lá, namastê. Namastê. Namastê é gratidão. Na cultura oriental, chinesa, japonesa, coreana, quando a pessoa vai te agradecer, ela não fala só obrigado, né? O japonês fala arigato. Ele fala arigato, mas ele se inclina para você, para agradecer. Arigato. É o japonês fala. Então a gratidão é uma coisa muito forte que outras culturas, outras religiões que não pregam o cristianismo, não vêm de uma raiz judaica, elas pregam sobre gratidão. Mas o povo de Israel viu todo o movimento que Deus fez, ficou impaciente, reclamou de Deus, reclamou de Moisés e disse, ó, por que nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão. E pão que eles estão falando aqui era o pão de trigo que eles queriam comer. Não há pão, não há água. Havia água sim, havia pão, havia água, mas não era da maneira que eles queriam. E nós detestamos essa comida miserável. Essa comida miserável que eles estavam reclamando era o maná que Deus enviava do céu. E eles chamaram de comida, olha só, detestamos essa comida miserável. Quando uma pessoa chama de miserável aquilo que Deus deu a ela. E quando nós pecamos, o que acontece? Deus, ele deixa de ser justo, de praticar justiça, e Deus, ele começa a ser juiz sobre nós. E aí vem um versículo aqui, 6, então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Aí muitas pessoas podem dizer assim, nossa, mas será que Deus não pegou pesado demais? Enviar serpentes venenosas? O salmista diz que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Aí nós temos que entender o texto. Essa palavra aqui, ó, então o Senhor enviou, essa palavra lá no hebraico, ela pode ser traduzida como assim, ó, liberou. Presta atenção nisso. Esse verbo enviou, ele também não dá a ideia de enviar, mandar, ele dá a ideia de liberar. De liberar. Enviar dá uma ideia de ativo, né? Está mandando. Agora, liberar dá uma ideia de passividade. Permitiu. E aí, para nós entendermos isso, eu vou ler aqui rapidinho para você, ó, Deuteronômios,
capítulo 8. Para nós entendermos esse contexto aqui do pecado do povo, nós precisamos, e da atitude de Deus, nós precisamos ler nas entrelinhas, precisamos entender melhor. Olha só, Deuteronômio capítulo 8, verso 1, diz assim: aqui é quando tudo já tinha passado e Moisés estava se despedindo do povo. O povo estava às portas da terra prometida. Deuteronômio 8, 1 diz assim, ó: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, como juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer ou não, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Muitas vezes na nossa vida, só fazer um parênteses aqui, muitas vezes a gente fala: ai meu Deus, por que está tão difícil? Por que está tão difícil? Deus permite muitas vezes as coisas ficarem difíceis, porque Deus quer expor o que está dentro do nosso coração. E adivinhe, sabe qual é a coisa que mais tem dentro do nosso coração? Ingratidão. Ingratidão é o que mais tem dentro do coração do homem. Existem filhos que olham para a cara do pai e da mãe, e o cúmulo da ingratidão, eles olham e dizem assim: eu não pedi para nascer. Então, o que mais tem dentro do coração do homem é a ingratidão. Então muitas vezes Deus vai permitir você dar a volta, como o povo estava dando lá de Edom. Muitas vezes Deus vai deixar você ser humilhado. Às vezes a gente fala: ai meu Deus, quanta humilhação que eu estou passando. Deus está permitindo tudo isso, porque Deus quer tirar a ingratidão de dentro de você. Amém? Olha só, lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Deus já sabe a intenção do nosso coração, Deus já sabe de tudo, mas Deus, Ele faz isso para que a gente possa ver o que a gente carrega dentro de nós, para que os outros possam ver. Você já viu aquele ditado que falou: nossa, aquela pessoa lá, depois que ganhou dinheiro, mudou? Já viu isso? Aí tem o ditado: quer conhecer alguém? Dê poder e dinheiro a ela. Mas na verdade não é que ela mudou, ela sempre foi daquele jeito. Sempre foi. Só que ela não tinha poder e ela não tinha dinheiro. Mas ela sempre foi daquele jeito. Ela não mudou, ela mostrou quem ela é. E olha assim o versículo 3: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná. A palavra maná significa: o que é isso? Que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes. Agora fala: mas por que Deus deu maná? Por que Deus deixou o povo passar fome? Aí depois Deus vai lá e dá um maná, que significa: o que é isso? Que ninguém os conheceu, a comida que eles chamavam de miserável. Por que Deus os sustentou com maná? Aí está a explicação. Tudo que Deus faz tem um propósito. Olha só: assim ele os humilhou e deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná,
que nem vocês, nem seus antepassados conheciam. Para quê? Para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O homem não vive só de pão. O homem precisa de outro alimento. Ele precisa alimentar o seu espírito. E sabe como é que nós alimentamos o nosso espírito? Através da fé. A maior realização, existe um filósofo, Kierkegaard, acho que é assim que pronuncia o nome dele, ele diz assim, ó: a maior realização de um homem é deixar Deus o ajudá-lo. A maior realização de um homem é deixar Deus o ajudá-lo. Você sabe por que o Éden era o Éden? Não porque Adão era perfeito e ele tinha tudo do bom e do melhor. O Éden era o Éden porque o homem tinha comunhão com Deus. Por isso que aquele lugar era o Éden. Éden significa prazeres, delícias. Então Deus, Ele quer nos mostrar, Deus queria mostrar para aquele povo, e Deus quer fazer isso para nós. Deus quer mostrar que nós não podemos viver somente de pão. A nossa geração é a geração mais depressiva que existe na face da terra. Os remédios, antigamente abria-se muito bar, hoje está abrindo mais farmácia do que bar. Nada contra a farmácia, a gente precisa, mas está abrindo mais farmácia do que bar. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais doentes. Augusto Cury, que é um psiquiatra cristão, o autor mais lido do mundo hoje é ele, graças a Deus é um cristão. Ele diz assim: estamos ficando doentes rápido e coletivamente. Ele sempre fala essa frase. Nós somos a geração que tem tudo. Hoje você pega o celular aí, eu não vou pegar o meu que está gravando ali. Hoje você pega o celular, você tem o mundo na palma da sua mão. O mundo na palma da sua mão. Você, através do celular, você entra no banco, você faz compras, você entra, você tira selfie, você tem tudo na palma da sua mão. As regalias que nós temos hoje, você, através do celular, você pede comida, através do celular você faz compra, através do celular você vê o mundo inteiro. E a geração que tem tudo na palma da mão é a geração mais depressiva, mais ansiosa. Depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Agora tem a síndrome de burnout, um esgotamento muito grande. A nossa geração está vivendo isso, e a geração que tem tudo do bom e do melhor. Nunca tivemos tantas vacinas, nunca tivemos tanta coisa para o homem se sentir confortável. Mas por que as pessoas estão doentes? Por que os casamentos estão acabando? Casamentos que duram aí de 40, 50 anos, casamentos que passaram mais dificuldade, agora as pessoas têm menos dificuldade, estão se separando mais. Por quê?
A resposta está aqui, ó. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Antes as pessoas eram mais religiosas, antes as pessoas se aprofundavam mais em filosofia, nas questões da vida, o porquê nós estamos aqui. Hoje não, hoje as pessoas são materialistas, é o materialismo, eu quero ter, eu tenho que ter mais, eu tenho que ter mais, e aí as pessoas estão ficando doentes, porque nem só do pão viverá o homem. Por isso que muitas vezes Deus permite nós passamos por dificuldades que a gente só vai depender dele, só vai ter um maná para cair do céu, para que você seja totalmente dependente de Deus. Para quê? Para que a sua alma não fique doente. E ó, continua. Olha o versículo 4. As roupas de vocês não se rasgaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina a seu filho, da mesma forma o Senhor, seu Deus, os disciplina. As lutas, as provações da vida, é Deus nos disciplinando. É Deus dizendo assim: olha, você está muito egoísta. Ó, você está se achando muito. Ó, você precisa olhar para a necessidade do outro. Você precisa aprender a compartilhar também. Não é isso que nós ensinamos para as crianças? Hã? É isso que a gente fala? Direto? A gente não fala, fique quieto. Hã? A gente fala, paciência. Tudo isso nós ensinamos para as crianças. E nós adultos? Alguém já disse que o que é o adulto? O adulto é uma criança grande. A criança grande. Deus também nos disciplina. E a disciplina de Deus vem ainda mais forte quando nós somos ingratos. E olha só, versículo 6. Obedeça os mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, tanques de água, fontes que jorram no vale e nas colinas, terra de trigo e de cevada, videiras, figueiras, romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão, onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro, e vocês poderão extrair cobre das colinas. Olha o versículo 10. Depois que tiverem comido e ficarem satisfeitos, louve o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e ficarem satisfeitos e terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos e sua prata e seu ouro, todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e da terra da escravidão. Olha que interessante aqui, outro problema do nosso coração: orgulho. Muitas vezes Deus deixa você passar muita dificuldade para quebrar o seu orgulho, para que você aprenda a pedir ajuda. E olha o versículo 15, aqui que eu quero que você medite comigo, olha só. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Até aqui, ó. Olha, ele, o Senhor, os conduziu por essa terra, por esse pavoroso e imenso, conduziu pelo imenso e pavoroso deserto,
por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Aonde estavam as serpentes venenosas que Deus enviou? Onde estavam? No deserto. Estava no meio do povo. Ó, pegou? Vamos voltar lá. As serpentes já estavam lá. As serpentes já estavam no deserto. É o habitat delas. O povo estava caminhando sobre serpentes e escorpiões o tempo todo. Você está entendendo isso? Só que quando eles reclamaram, quando eles murmuraram, quando eles se voltaram contra Deus, o que Deus fez? Deus retirou a sua proteção. E aí as serpentes que já estavam lá, elas picaram o povo. Então você tem que entender que Deus, não é que Deus está enviando o capeta contra você, não é que Deus está enviando praga, não, é que quando você murmura, Deus tira a mão. Deus fala, tá bom. Deus fala assim, olha, já que o maná é miserável, eu não vou mandar mais. Já que a minha presença não é suficiente, eu vou me retirar. E você tem que entender que quando Deus se retira, o que sobra? Quando Deus se retira da sua vida, sabe o que sobra? Sobra o caos. Sobra o caos. Quando Deus se retira, preste atenção aqui. Quando Deus se retira da sua vida, sobram os problemas. Sobram os inimigos. Sobram as dificuldades. Então você tem que entender que quando você caminha com Deus, as dificuldades, os problemas, os inimigos, o caos sempre está junto, mas a bondosa mão de Deus está te protegendo a cada passo que você dá. Amém? Mas quando você toma o caminho da ingratidão, quando você acha que Deus não está fazendo nada, que quem está fazendo tudo é você, o que acontece? Deus retira a mão, e a serpente que já está lá, vai e ela pica você. E o que aconteceu? Olha só, versículo 7, o povo foi a Moisés e disse, pecamos. Então vamos ver aqui, versículo 6. Então o Senhor enviou, ou seja, então o Senhor liberou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Versículo 7, o povo foi a Moisés e disse, pecamos, quando falamos contra o Senhor e contra você, ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E a Bíblia diz que Moisés fez o quê? Moisés orou pelo povo. Só que quando Deus orou pelo povo, Deus não curou de imediato. Deus usou uma outra forma para aliviar o povo. Deus podia ter dado uma ordem, ter tirado todas as serpentes de uma vez só, mas Deus não fez isso. Olha o que Deus fez. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a na alto de um poste. Quando for mordido, quem for mordido e olhar para ela, viverá. Então preste atenção. Deus podia ter ali, na hora removido o alívio do povo, mas Deus não fez isso. Deus mandou Moisés fazer o quê? Faça uma serpente. Faça uma serpente.
Agora eu pergunto para você, é uma serpente aqui, ela foi feita de bronze, né? O versículo 9 fala, então fez uma serpente de bronze. Agora eu pergunto para você, ir lá esculpir uma serpente de bronze, é rápido ou é demorado? Demorado, né? Naquela época que o artesão tinha que achar o bronze, primeiro eles tinham que ter o bronze, ou seja, dos pertences. E aqui, ó, que você precisa prestar atenção para se livrar da ingratidão. E por que eu estou falando de ingratidão hoje? Porque a maioria das famílias estão sendo destruídas por causa da ingratidão. Então, primeiro, o povo teve que achar o bronze, ou seja, eles tiveram que fazer uma oferta. O que é a oferta, apóstolo? Quando eu vou lá, separo o meu dízimo, quando eu vou lá, dou uma oferta na igreja, o que eu estou fazendo? Você está agradecendo. O princípio da oferta não é que Deus quer que você fique mais pobre. O princípio da oferta é a gratidão. E a Bíblia diz, vamos lá, vamos pegar a primeira oferta? A Bíblia diz que Abel deu o melhor das ovelhas, mas Caim deu uma oferta. E aí a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da oferta, e Deus desprezou Caim e a oferta. Por que está o nome da pessoa antes da oferta? Porque Deus quer o coração. E a sua oferta, o seu dízimo, revela o seu coração. Então, primeiro, eles tiveram que caçar o bronze e ofertar a Deus. Primeiro passo para serem libertos da ingratidão. Segundo, eles tiveram que esperar, forjar. Eles tiveram que esperar Arão forjar. Eles tiveram que esperar. Por que eles reclamaram? Porque a Bíblia fala porque eles foram impacientes. Agora eles tinham que esperar, mordidos com veneno no corpo. Aí eles tiveram que esperar. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Esses dias uma amiga nossa lá passou mal no trabalho. Ela mora lá perto do Éden. Como ela está na experiência, o convênio ainda não está funcionando. E ela veio de outra cidade, ela veio de Alfenas, lá de Minas Gerais. Ela disse, Diógenes, eu vou embora que eu não estou mal. Eu aconselhei ela a ir embora, ela não queria ir embora. Eu falei, vá cuidar da sua saúde. E ela falou, eu não sei para onde que eu vou. Aí, graças a Deus, Deus já deu uma luz. Eu falei, olha, você mora lá no Éden, vá lá na UPA do Éden. Do lugar público aqui em Sorocaba vai ser o melhor para você ser atendida. E ela foi. Ela foi atendida, ela foi medicada, depois ela voltou a trabalhar. Eu falei, e aí, deu certo lá? Ela disse, meu Deus, Jorge, olha, eu já vi o povo aqui de Sorocaba reclamar, mas eu fui muito bem atendida lá. Eu sei que não é mil maravilhas, mas da onde eu venho é muito pior. Então eu fiz esse parênteses aqui para a gente ver como que a ingratidão ela sempre está rondando o nosso coração, sempre rondando. Então o povo teve que esperar. Então o povo foi impaciente com saúde. Agora eles tiveram que esperar envenenados. Você já pensou? Você sabe que no hebraico a palavra aqui venenoso é serafim? É a mesma palavra usada para os anjos que estão lá diante de Deus, seres de fogo. Sabe por quê? Porque no hebraico a ideia de veneno
e fogo é a mesma, porque o veneno ele arde como fogo. Se você for grato, o fogo de Deus vai queimar para o bem na sua vida, vai ser um fogo que vai te abençoar. Mas se você reclamar, o fogo do veneno vai queimar você, o veneno de Satanás. Sempre na Bíblia a serpente está relacionada ao diabo. Então agora eles tiveram, em primeiro lugar, dar uma oferta. Segundo, eles tiveram que esperar. E olha que interessante, faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Não parece um negócio meio de idolatria que Deus estava mostrando para o povo? Parece, né? Porque Deus mandar fazer uma serpente de bronze, não é idolatria? E a serpente de bronze ficar numa haste, num poste. Essa palavra poste, lá em Canaã tinha os postes ídolos. Esquisito, né? Não parece meio estranho? Ah, a Bíblia está ensinando idolatria, apóstolo? Não. Sabe o que a Bíblia está ensinando? Primeiro, por que que a serpente foi feita de bronze? Sabe por quê? Porque os israelitas viram lá no Egito que os egípcios faziam o que com o bronze? Você sabe por que o bronze era usado? O bronze era usado para fazer espelhos. O bronze polido era o espelho da época. Já sabemos através dos arqueólogos que através de espelhos de bronze, os egípcios conseguiam iluminar locais abaixo da terra. Eles aproveitavam a luz do sol através do espelho de bronze que refletia para outro, e eles conseguiam iluminar as câmaras dentro das pirâmides através do espelho de bronze. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, que ele fala assim, porque vemos como um enigma, lá o original está espelho de bronze, que é uma imagem um pouco distorcida. A NVI já traduz como espelho. Então Deus fez uma serpente de bronze, porque quando aquela pessoa olhava para a serpente, primeiro, ela lembrava da sua ingratidão. Segundo, a serpente era de bronze, aquilo refletia o espelho, ela olhava ela mesma, envenenada, e ali ela trazia o reconhecimento do seu pecado. Por isso que a serpente era feita de bronze. Sabe, meus amados, a Bíblia, ela é um espelho. Quando você começa a ler a palavra de Deus, tudo aquilo que está oculto no seu coração vem para fora. Antes, quando eu orava com Deus, eu cresci na igreja e a gente passa por um período de religiosidade até conhecer verdadeiramente a Deus. E quando eu era religioso ainda dentro da igreja, eu tinha medo de ser sincero com Deus. Eu achava que Deus ia me castigar. Hoje não. Hoje, quando eu oro, às vezes eu falo para Deus os maiores absurdos. Sabe por quê? Porque hoje eu tenho intimidade. Eu consigo confessar meu pecado para Deus. Eu consigo falar, ó Deus, é assim, 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 assado. Quando eu estou bem, eu falo com Deus. Quando eu não estou bem, eu falo também para Deus. Falo, ó Deus, hoje eu não estou legal. Eu falo abertamente, porque hoje que eu tenho encontro com Deus, eu sei que Deus é meu Pai, Ele vai me entender.
E ali os israelitas tiveram que dar uma oferta, esperar, olhavam para a serpente que representava o pecado deles, viam a sua própria imagem, e eles viam os outros ao redor deles também na mesma condição. Era um espelho para eles verem a condição que eles estavam. Porque uma coisa interessante, né? Quando você está mal, você nem percebe direito. Mas quando alguém chega, olha para você e diz assim: meu, você está mal hoje, hein? O que acontece? Você reconhece o quanto você está mal. Então, quando o israelita ele olhava para aquele espelho, ele viu o quanto ele havia pecado, quanto ele tinha sido ingrato. Amém? Aí diz assim: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, olha que interessante, viverá. Não fala ser curado. E depois fala aqui no versículo 9: Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido para a serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Não fala curado. Sabe por quê? Porque a palavra lá no hebraico, aqui nesse texto, não significa só ser curado, significa ter vida, significa ressuscitar. E para nós finalizarmos aqui, por que Deus permitiu o povo passar por isso? Por que Deus fez através de uma serpente de bronze? Olha só o que diz aqui, João capítulo 3. Jesus conversa com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus estava falando com Nicodemos sobre arrependimento. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos ainda não estava entendendo o que Jesus estava falando. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Agora preste atenção no que Jesus vai falar para Nicodemos. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Quando as pessoas olhavam para a serpente, o que elas tinham?
Quem olhar para a serpente, quem for mordido e olhar para a serpente, viverá. E aqui o que Jesus fala? Para que todo que nele crer tenha vida eterna. Deus usou aquele pecado do povo, Deus permitiu tudo aquilo, Deus permitiu a serpente, Deus quis curar o povo daquela forma, porque tudo aquilo representava para Jesus. Jesus é como aquela serpente que foi levantada. Todo o pecado nosso estava sobre ele, toda a ira de Deus estava sobre ele, e quando nós olhamos ele, como diz Isaías, pensávamos que ele tinha sido afligido pelos seus próprios pecados, mas não, ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Amém? Jesus é a maior resposta de Deus pela ingratidão do homem. Quando as pessoas se levantarem para Deus e Deus acusá-las da ingratidão, elas vão dizer o que nós fomos ingratos, e aí Deus vai mostrar a cruz de Cristo e vai falar: olha, vocês não aceitaram a cruz do meu filho, vocês não aceitaram o meu filho. Lá no deserto fala que muitos morreram, e os que olharam para a serpente foram curados, viveram. Então, muitos morrerão porque não conseguiram olhar para Jesus, mas muitos vão viver porque olharam para Jesus. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Quero orar com você. Glória a Deus. Não deixe que a ingratidão roube o seu coração. Não deixe que a ingratidão tire você do foco. Amém? A nossa gratidão é Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós louvamos e agradecemos o Teu nome. Obrigado por esse momento, Pai. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Tua benevolência, Pai. Senhor, ajuda-nos a olhar para Jesus, ó Pai, porque Ele é a serpente que foi levantada no deserto, Pai. E quando nós olhamos para Jesus daquela cruz, Senhor, nós podemos ver toda a nossa impaciência, nós podemos ver toda a nossa murmuração, nós podemos ver, meu Pai, toda a nossa incredulidade, nós podemos ver todo o nosso pecado, todo o veneno do nosso coração, Pai. Mas, Senhor, nós queremos olhar para Jesus e sermos salvos, Pai. Salva-nos, ó Deus, no nome santo e bendito de Jesus, meu Pai. Restaura-nos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém? Vamos participar da ceia do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te damos graças, meu Pai, pelo pão que é partido por nós, pelo sangue que é derramado em favor de nós, Pai. Obrigado, Senhor. Te damos graça, queremos ser gratos, não queremos deixar a ingratidão tomar nosso coração, Pai. Por isso, assim como Jesus partiu o pão e deu graças, nós queremos partir o pão e dar graças também, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama.
mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Logo após haver ceado, ele tomou o pão. Perdão, 1 Coríntios 11, verso 23 em diante, o apóstolo Paulo diz: pois eu vos entreguei o que recebi do Senhor. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Participemos do corpo de Cristo. Logo após haver ceado, ele tomou o cálice da nova aliança, dizendo: este é o meu sangue, que é derramado por vocês. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Participemos do sangue de Cristo. Agradeça a Deus, amém? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem
está sempre de braços abertos para mim. Ele está sempre de braços abertos para mim. Ele está sempre de braços abertos para mim. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse banquete na Tua casa, Pai. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Pai, reconhecemos que as serpentes venenosas estão sempre ao nosso redor. E quando elas nos mordem, ó Pai, porque a ingratidão tomou conta do nosso coração. Mas nós queremos olhar para Jesus, Pai, aquele que se fez maldito por nós na cruz do Calvário, para que nós possamos ter vida, para que possamos ser curados, sarados de todo o veneno do pecado, de todo o veneno da ingratidão, de todo o veneno, meu Pai, do diabo, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos abençoe neste domingo, Pai, no nome santo e bendito de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Salvador, Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, hoje e para sempre. Amém. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Cumprimente seu irmão e sua irmã. Diga para ele, Maranata, que significa, ora vem, Senhor Jesus.